Olá, pessoal! Vamos falar nessa aula sobre algumas características comuns a todos os átomos. Começando aqui pelo número atômico, representado pela letra Z, que representa a quantidade de prótons que estão aí no núcleo dos átomos. Cada átomo possui um núcleo com uma quantidade de prótons diferentes, e é o número atômico, a quantidade de prótons, que vai definir um átomo. Se um átomo tem 11 prótons, ele é um átomo diferente do átomo que tem 12 prótons. Ou seja, o átomo de sódio possui 11 prótons e o átomo de magnésio possui 12 prótons. Se houver aí, por exemplo, um átomo com 20 prótons, ele já é diferente do sódio e do magnésio. Ele é o cálcio, tá? Então, todos os átomos, eles possuem aí número atômico, que é a quantidade de prótons no núcleo. O número atômico é o que vai determinar o tipo de átomo que nós teremos, tá? Então, diferentes átomos possuem diferentes números atômicos. E o número de massa? Os átomos, eles possuem em seu núcleo não só partículas positivas, né? Esse foi definido aí depois já do modelo de Rutherford-Bohr, que o núcleo também era composto por partículas neutras, que eles chamaram de nêutrons. Esses nêutrons eram partículas que iriam estabilizar o núcleo, né? Porque uma massa de cargas positivas não poderia ser estável se não houvesse ali entre meio a elas partículas que estabilizassem. Então, o núcleo ele é composto por nêutrons e por prótons, e é o número de nêutrons que nós vamos representar por N, mais o número de prótons que nós vamos representar aqui pela letra P, somados é que vão aí determinar o número a quantidade de massa, tá? Só que vocês vão encontrar aí nos livros a seguinte representação: massa é igual a A, prótons igual a Z, mais N, que são os nêutrons, ok? Então, o número de massa é igual à soma dos prótons mais dos nêutrons. Então, vamos pegar aqui o átomo de sódio. O átomo de sódio, ele tem 11 prótons. Então, ele tem prótons igual a 11. Prótons é Z, né? Vamos fazer a representação aqui de acordo com os livros. Então, prótons é Z e N é igual a 12. Então, qual é o número de massa do elemento sódio? 11 mais 12, 23, ok? E esses elementos químicos, nós definimos aí os diferentes átomos como elementos químicos. Lembrando aí, cada elemento químico possui um número diferente de prótons inseridos no seu núcleo. Ou melhor, o conceito de elemento químico é o conjunto de todos os átomos com o mesmo número atômico. Como que esse elemento químico é representado? Como vocês vão encontrar a representação? Então, tem aqui um elemento químico genérico. Aqui, na parte de cima, nós vamos encontrar o número de massa e aqui o número de prótons, sendo que vocês podem encontrar a representação assim também, ó, a massa em cima de um lado e o número de prótons aqui do outro. Então, no exemplo lá do sódio ainda, então, tem aqui o símbolo do elemento químico, esse símbolo vocês vão encontrar lá na tabela periódica. Então, temos aqui o sódio, o número de massa do sódio é 23 e o número de prótons é igual a 11. Quando o elemento químico é representado assim, ele está neutro, o que significa que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, se aqui existem 11 prótons, existem também nesse átomo 11 elétrons, ok? Depois nós vamos ver os conceitos aí de ânions, cátions, isótopos, isóbaros e isótonos na segunda aula nessa sequência, ok? Um abraço, bons estudos!